Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma grande alegria mais uma vez estarmos nessa casa de oração, adorando e glorificando a Deus, agradecendo a Ele, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos guardado. E eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor, livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler versículo de número 10. E também depois leremos o versículo 12 e 14. Versículo 10, capítulo 6 do livro de Juízes. E eu tenho a certeza que, mais uma vez, através desses versículos, Deus tem uma palavra que vai de encontro com a sua necessidade. Deus tem uma palavra que vai falar poderosamente com você que está nos assistindo através desta transmissão. Juízes 6, 10, diz assim: E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Vamos ler o 12, 6, 12, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Também versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Amém? Pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer alguns versículos aí. E através desses versículos eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Capítulo número 5 do livro de Juízes, versículo número 32, encerra-se assim dizendo: E sossegou a terra 40 anos. E agora no capítulo de número 6 do livro de Juízes, inicia a leitura dizendo assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, Deus, entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa palavra é uma palavra que aparece muitas vezes no livro de Juízes e em algumas outras passagens bíblicas. E nos mostra que, em várias ocasiões, em muitas situações, a nação de Israel, quando estava sendo abençoada por Deus, ia tudo bem, a prosperidade vinha, de repente Israel começava a ir para o lado da idolatria, se esqueciam do Deus em que serviam, e saíam da presença de Deus, se distanciavam de Deus. Aí era necessário Deus levantar alguma nação ímpia, para assim açoitá-los, fazendo com que eles retornassem à presença de Deus novamente. E por várias vezes nós vemos na Bíblia Sagrada momentos assim, em que a nação estava sendo próspera, abençoada, de repente se distanciavam aos poucos, começavam a sair da presença de Deus e partiam para o lado da idolatria. De repente Deus levantava uma nação qualquer para subjugar a nação de Israel, fazendo com que ela voltasse à sua presença. Eu já aprendo uma lição interessante aqui no capítulo número 6, versículo 1, é que todas as vezes em que Deus faz isso e fazia isso no Velho Testamento, não era para destruir a Israel, muito pelo contrário. Todas as vezes que Deus levantava uma nação ímpia para subjugar a Israel, para que ela retornasse à presença de Deus, era Deus demonstrando o seu amor, a sua misericórdia para com eles.
Era Deus falando para eles que Ele jamais desistia deles. Era Deus falando para Israel: eu jamais desisto de vocês, eu quero trazer vocês de volta para mim. E a forma com que Deus exercia esse juízo era essa. Não era para destruir, não era para matar, não. Era para que eles retornassem novamente à presença do Eterno, chegassem mais pertinho de Deus, conversassem com Deus novamente, para terem intimidade com Deus. E nós vemos também nos tempos de hoje, não é diferente. De repente vem a bênção, vem a prosperidade, e muitas vezes, quando estamos sendo abençoados, nos esquecemos do Eterno, se distanciamos dEle, começamos a andar com as nossas próprias pernas, e fazendo aquilo que nós queremos fazer. Aí de repente Deus levanta um midianita qualquer, uma nação ímpia, para quê? Para nos matar? Não, para trazer-nos de volta à sua presença, para fazer com que nós voltemos à presença dEle. E aqui não era diferente. Isso que é juízo de Deus, é a sua graça, a sua misericórdia, é o seu amor para conosco. É o seu amor para conosco. Faz isso comigo, com você, e faz isso com você que está nos assistindo nessa noite. Eu não sei como você se encontra na sua casa, mas de uma coisa eu tenho a certeza: se levantou um midianita qualquer para te subjugar, saiba que Deus te ama e Ele jamais desiste de você. Jamais. Levanta os midianitas, 7 anos de sofrimento. A Bíblia diz que Israel plantava, os midianitas vinham como gafanhotos. Pegavam todo o plantio, toda a produção, todo o alimento. Os israelitas passando até mesmo fome, a dificuldade, a crise se estabelece. O povo que é escolhido por Deus estavam morando em cavernas, se escondendo, humilhados. Aqueles que eram para estar por cima, estavam por baixo, sendo humilhados. Pela permissão de Deus, porque o texto é bem claro em dizer: faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o próprio Deus os entregou. Para matar não, para trazer de volta. Porque queria mais pertinho. E a humilhação começa, os midianitas fazem de tudo, roubam toda a riqueza, todo o alimento. E os israelitas escondidos em cavernas, não podiam nem sequer cultivar. Plantavam, e quando plantavam, ia colher o alimento para sua subsistência, não tinha condição alguma. Vinham os midianitas e roubavam tudo. Essa era a condição, é o contexto da época. Até o momento em que, depois de 7 anos, eles se lembram que existe um Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra. Depois de 7 anos, eles se lembram que poderiam clamar. Depois de 7 anos, eles se lembram que se prostrassem, se reconhecessem o seu pecado, a sua negligência, Deus iria ouvi-los. E o texto nos diz que depois de 7 anos, Israel foi para a oração, foi clamar a Deus. Quando o texto diz clamar, querido, é gritar mesmo, é em alta voz, é em bom som. Foi clamar a Deus, foi chorar na presença de Deus, pedindo a sua misericórdia. E Deus dos altos céus ouviu o clamor da nação. Ah, querido, Deus jamais desiste de você. Deus jamais desiste de nós. Deus jamais desiste de você que está nos assistindo nessa noite. Jamais. E Ele vai ao seu encontro hoje. O povo clama, e Deus envia um profeta. A Bíblia não traz nem o nome dele, um profeta sem nome. A Bíblia diz que levanta-se um profeta, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito
Eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu vos expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não tenham medo. Olha a palavra de Deus na boca do profeta que se levanta no meio da nação, depois dela ter se humilhado na presença de Deus. Deus levanta um profeta para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, dizendo àquele povo: eu jamais desisto de vocês. Eu sou o mesmo, Deus está dizendo quando fala assim para esse povo, que eu sou o mesmo que libertei do Egito, eu sou o mesmo que fiz tantos milagres e maravilhas, quando seus pais caminhavam por aqui. Deus está dizendo para aquele povo: eu não mudo, eu não vario, eu não estou em sombra e mudança de variação nenhuma, eu sou o mesmo do passado, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que Deus está dizendo. Eu continuo realizando milagres. Traz uma palavra de esperança para aquele povo, na boca do profeta, dizendo assim: não tenham medo, porque o povo estava escondido, temendo, sofrendo, todos amedrontados, e a palavra certa no momento certo: não tenham medo. Não tenha medo. Levanta, não tenha medo. Saia da caverna, não tenha medo. Pare de se esconder, não tenha medo. Quando o profeta traz essa palavra à nação, depois de ter clamado, pedido a misericórdia de Deus, dizendo para aquele povo, Deus na boca do profeta dizendo a ele assim: não tenham medo. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo número 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar das mãos dos midianitas. O profeta traz uma mensagem de esperança, dizendo para aquele povo: não tenham medo. E o próprio Deus desce na terra para falar com Gideão, através de um anjo. É o próprio Deus, é uma figura do próprio Deus aqui. E aparece para Gideão, onde ele estava, malhando trigo, num lugar escondido, num lagar, lugar impróprio para malhar trigo. Mas ele estava ali para sua própria subsistência. E é interessante que o texto diz: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Para você entender um pouquinho o que diz o texto, nesse carvalho que está em Ofra, em que o anjo do Senhor desce e fala com Gideão, tinha um altar. Do lado tinha um altar a Baal. Era. O pai de Gideão, Joás, tinha um poste ídolo. Olha a situação. Um poste ídolo do lado. E mesmo tendo um altar a outro Deus estranho, um poste ídolo de adoração, Deus desce ali, do lado, para falar com Gideão. Sabe o que eu aprendo aqui? Nosso Deus não está condicionado a lugar. Eu vou repetir para você entender. Deus não está condicionado a lugar. Deus desce aonde Ele quer, no momento que Ele quer e como Ele quer. Deus está falando com pessoas que estão assistindo essa transmissão. Deus vai ao seu encontro hoje. Eu não sei aonde você se encontra, eu não sei a sua condição, não sei, mas Deus manda lhe dizer que Ele vai ao seu encontro aonde você está, para te trazer de volta, para te mostrar que Ele jamais desiste de você. Ele não está restrito a lugar, não. Do lado do altar de Baal, Deus desce e fala com Gideão, dizendo assim:
Veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia ao seu pai Joás. E Gideão estava malhando trigo no lagar. Aí vem no capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Valoroso porque ele tinha coragem? Não. Valoroso, ou homem de valor, porque ele era um homem forte? Não. Quando o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, chama ele de valoroso porque Gideão se manteve íntegro no meio de toda aquela idolatria. Homem de valor, porque ele se manteve incorruptível no meio de toda aquela idolatria. Imutável no meio de tudo aquilo. O seu pai era idólatra. As coisas estavam à sua volta, todo mundo estava fazendo a idolatria, praticando a idolatria. Tudo ia de mal a pior, o povo estava distante dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, Gideão se manteve íntegro. Aí Deus desce e chama ele varão de valor. E Deus desce na terra para ir ao seu encontro hoje. Aonde você está? Mas eu estou num lugar impróprio. Deus desce aonde Ele quiser, no lugar que Ele quiser. Ele vai ao seu encontro hoje e te chama de varão valoroso. E continua o texto. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso me sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Está lá no capítulo 6, versículo 13. Se o Senhor é contigo, por que essa adversidade se levantou contra nós? Olha a pergunta que Gideão faz. E creio eu que estou diante de irmãos e irmãs aqui que fazem também a mesma pergunta, porque eu já fiz. Quando vem a dificuldade, a luta, o problema: Senhor, se o Senhor é comigo, por que sobreveio essa dificuldade? Se o Senhor está comigo, por que eu estou passando essa crise? Se o Senhor está comigo, por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Nessa pergunta que nós muitas vezes fazemos, porque quando vai tudo bem, oh glórias a Deus, é fácil adorar, é fácil glorificar, é fácil exaltar, mas quando a dificuldade bate na nossa porta, quando o médico dá um diagnóstico negativo, aí a gente começa a questionar a Deus: Senhor, 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 aonde tu estás? Se o Senhor é comigo realmente, por que sobreveio essa dificuldade? E Gideão faz essa pergunta para Deus. Aí Deus responde. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está falando para ele aqui. Primeiramente falou que é com ele. E agora em segundo plano, Deus fala para ele que além de ser com ele, falou para ele: você vai, é eu que estou te enviando. Você vai que eu estou do seu lado. Você vai que eu sou contigo. Você vai vencer porque eu estou contigo. Aí o texto continua dizendo, continua nos ensinando. Capítulo 6, versículo 5. E ele lhe disse: ai, Senhor, meu Deus, como que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem.
Capítulo 6, versículo 17, ele lhe disse: se agora tenho achado graça em seus olhos, dá-me um sinal. Gideão ainda, né? Senhor, se és comigo realmente, faz um sinal para mim. E Deus, como é infinito em graça e misericórdia, vou repetir, Deus, como é infinito em graça e misericórdia, Ele espera. E Gideão vai fazer um negócio para Deus. Capítulo 6, versículo número 18. Rogo-te que daqui não se apartes. Gideão fala para o anjo. Fala para Deus. Fala: Senhor, pode se assentar aqui? Pode esperar um pouquinho? Espera só um pouquinho, que eu vou lá em casa, vou preparar um bolo, vou preparar um alimento, preparar um cabrito. E esse preparo, com certeza, querido, mulheres que aqui estão, com certeza demora, né, para fazer um bolo. Demora. Para preparar um cabrito, então, meu Deus, que tempo que demora. E o anjo fala para Gideão que não iria sair dali, fica ali esperando. Gideão sai daquele lugar, o anjo fica ali esperando, o Gideão vai lá, faz todo esse alimento, prepara tudo e traz. Depois de um certo tempo de demora, mas o anjo estava ali. E o texto diz: e o anjo do Senhor, capítulo 6, versículo 20, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta pedra, e verte o caldo. E assim Gideão fez. Capítulo 6, versículo 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos. Então subiu fogo da penha, da pedra, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Ele deu um sinal para Gideão. Realizou ali um sinal maravilhoso, e Gideão aí sim acreditou: oh, Deus está comigo. Deus jamais desiste de mim, Deus jamais desiste de nós. Oh, aleluia. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? A circunstância externa não mudou o caráter de Gideão. A crise, a idolatria que estava cercando a ele não mudou sua postura. Por isso que o anjo desce e fala para ele: varão valoroso. Os midianitas se levantam a mando do próprio Deus para subjugar a nação de Israel. Não foi para matar, não. Foi para trazê-los de volta à presença do Eterno. Foi o próprio Deus demonstrando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para com eles. E Deus está falando com você nesta noite que nos assiste. Que Ele jamais desiste de você, Ele vai ao seu encontro hoje. Por quê? Porque Ele não desiste de você. E Ele desce aonde você está hoje, para te arrancar daí, desse mundo de pecado, e te trazer de volta à presença dEle. Te trazer de volta à presença dEle. Arabassuribicai. Varão valoroso, varão de valor, mulher de valor, homem de valor. A crise está estabelecida aí fora, fato é. E a pergunta que eu deixo para você: qual é a nossa postura em meio à crise? Qual é a minha postura em meio à tempestade, em meio à crise, em meio à adversidade? Será que as dificuldades, as condições externas estão mudando o meu caráter? As dificuldades externas, as condições externas estão mudando
Ou será que continuemos firmes e irredutíveis em meio às crises que se estabelecem em volta de nós? Como estamos? A palavra de Deus para você nessa noite é essa. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Deus está falando para você: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o mesmo que realizou milagres no passado, continuo realizando hoje. Continuo. Eu não mudo. Eu sou o mesmo. E ainda a gente se levanta e fala: Senhor, eu estou meio, sei lá, não estou muito... Dá um sinal. Deus dá um sinal nessa noite. O sinal de Deus para você nessa noite é que Deus não está virando a página. Não, Deus não está virando a página. Deus nessa noite está escrevendo uma nova história. Deus não está virando a página da sua vida. Não. Deus manda lhe dizer que Ele está escrevendo para você uma nova história hoje. Agora, uma pergunta que eu deixo também para você: por que tanto tempo? 7 anos? 7 anos de sofrimento? Por que tanto tempo assim, esperando? Não espere tanto tempo assim para clamar, não. Deus colocou ele nas mãos, a nação nas mãos dos midianitas, mas eles ficaram 7 anos, é muito tempo. Não precisa esperar esse tempo todo para chegar na presença de Deus. Chegue agora na presença de Deus. Como você está? Mas a minha condição é totalmente de pecado. Chegue na presença de Deus, reconheça que Ele é o seu Senhor, se entregue para Ele nesta noite. Como você está? Que Ele te recebe de braços abertos. Vamos orar? Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, Deus fiel e santo, maravilhoso, bendito e justo, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos porque muitas vezes se levantam adversidades, crises e tempestades na nossa vida, mas não são para nos matar, muito pelo contrário, são para fazer nós nos aproximarmos cada dia mais do Senhor. São cada dia mais, nós chegamos mais pertinhos de Ti, Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque jamais desiste de nós. Estás conosco todos os dias, mesmo no momento da adversidade e luta, em que pensamos até que estamos sozinhos. Porque Gideão pensou que estava sozinho. E não é diferente de nós. Mas o Senhor trouxe a palavra a Gideão e traz uma palavra à sua igreja nesta noite. Eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, mulher de valor, homem de valor. Eu sou contigo.